Aliás, a CPI da pandemia vem atuando. Ontem divulgou uma lista com 26 nomes de políticos que ajudaram a espalhar fake news sobre a Covid-19, um trabalho que foi feito por um grupo de senadores que integram a CPI e que foram designados para preparar o trabalho. O site Congresso em Foco teve acesso a esse material. Foram listadas diversas mentiras divulgadas por políticos e autoridades que usaram as redes sociais para espalhar absurdos, desinformações. A lista é ampla, inclusive traz políticos que são de oposição ao governo Bolsonaro. E a gente conversa com o deputado federal Alessandro Molon, agora que está conosco ao vivo aqui para repercutir esse e outros assuntos. Olá, deputado. Bom dia, seja bem-vindo ao News. Cumprimentar todos que nos assistem pelo All News. É isso, vamos começar com essa história, né, desse vazamento, vários nomes. Eu vi já que alguns deputados já reagiram, falando que não é bem assim. Como é que o senhor analisou essa lista divulgada e que foi a própria CPI que teve acesso, né? Como é que o senhor analisa isso? Olha, Fabíola, primeiro agradecer a você e ao All News pela oportunidade da entrevista, de conversar sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito importante. Eu tive acesso apenas à matéria do Congresso em Foco, com a lista dos nomes dos políticos envolvidos, mas não ao material em si, portanto, às mentiras em si, eventualmente divulgadas, supostamente divulgadas por esses políticos. Mas o que eu posso falar é que, lamentavelmente, eu vi alguns colegas, deputados, por exemplo, insistirem nessa falácia do tratamento precoce na receita de medicamentos que não havia comprovação nenhuma de que funcionavam, como hidroxicloroquina, ivermectina e outros, né? E eu cheguei, pessoalmente, a advertir a alguns colegas que usavam a TV Câmara para fazer isso, né? Então, durante a sessão do plenário, faziam manifestações, discursos, dizendo que era importante as pessoas tomarem hidroxicloroquina ou ivermectina ou outras coisas sobre as quais não havia nenhuma confirmação. Eu me recordo de, mais de uma vez, ter ido ao microfone para alertar os colegas, dizendo que eles poderiam estar incorrendo, inclusive, em crime, porque não são médicos e não lhes cabe receitar remédio pela TV Câmara para o país inteiro. Quer dizer, as pessoas que assistem a uma manifestação dessa de um deputado, de um senador, podem acreditar, tomar um remédio sem eficácia e depois, inclusive, ter graves prejuízos à sua saúde, né? Então, infelizmente, o presidente da República não foi o único irresponsável, embora tenha sido o maior irresponsável, o maior causador de recomendações erradas sobre medicamentos. Infelizmente, ele teve gente que, de alguma maneira, o apoiou nesse sentido e fez a mesma coisa, repetindo essas loucuras de receitar remédios sem nenhuma eficácia comprovada, o que só aumentou o lucro das empresas, como a CPI está mostrando, mas que pode ter levado a óbito centenas de milhares de pessoas por terem tomado remédios errados e achando que estavam protegidos, né? Deputado, o senhor acha que esses políticos devem ser punidos por eles ocuparem esse cargo público, disseminar essa notícia falsa? A CPI, na sua opinião, deve se voltar também a esses políticos? Dependendo da gravidade da conduta, sim, né? Especialmente se alguém que receitou remédio sem eficácia comprovada. Isso é uma coisa muito grave. Uma pessoa que tem uma dimensão pública, uma pessoa pública, ela não pode se valer do seu cargo para cometer um ato como esse. Eu considero gravíssimo que um deputado, que um senador use suas redes sociais ou a tribuna da Câmara dos Deputados sendo transmitido pela TV Câmara ou pela TV Senado para receitar remédio sem eficácia comprovada. Quer dizer, não é porque o presidente da República é um irresponsável, um desequilibrado, que qualquer político pode também fazer a mesma coisa, né? Naturalmente que o péssimo exemplo do presidente estimulou esse comportamento, mas cada um responde pelos seus atos. Eu acho que quem receitou remédio sem eficácia comprovada, quem incorreu em notícias falsas desse tipo sobre a pandemia do coronavírus, estimulando comportamentos que podem ter contribuído para a morte de pessoas, devem responder pelos seus atos, sim.
Deputado Alessandro Molon, mudando um pouco de assunto, saindo da Covid, eu quero falar um pouquinho sobre ameaça à democracia, né? A gente já abordou isso um pouco mais cedo agora com o senador Alessandro Vieira, sobre essa reportagem que o jornal Estado de São Paulo traz hoje, que tem a ver com a Câmara dos Deputados, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que teria recebido um recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor, né, uma notícia aqui em off do jornal Estado de São Paulo, mas que teria vindo um recado lá dizendo o seguinte: se não for aprovada, né, o voto auditável, que já é o voto impresso, não haveria eleição em 2022. O presidente da Câmara achou esse recado muito grave, foi procurar o presidente da República a respeito disso e disse que não aceitaria um golpe. Como é que o senhor analisa isso? O senhor teve alguma informação a respeito desse recado que chegou ao Congresso? E o senhor, como deputado federal, como é que analisa isso? Fabíola, eu vejo essa notícia com a maior preocupação. Eu considero essa notícia uma notícia gravíssima. Imaginar que o ministro da Defesa tenha ousado ameaçar o Congresso Nacional e a nação inteira, dizendo que ou se tem voto impresso, ou as Forças Armadas não permitirão que as eleições sejam realizadas, isso é algo da maior gravidade. Numa democracia, é o que pode haver de mais grave. Isso mostra, se for verdade, que o ministro da Defesa não tem a menor ideia de qual é o papel constitucional das Forças Armadas. As Forças Armadas não têm o direito de ameaçar qualquer poder constituído. As Forças Armadas servem para garantir os poderes constituídos, para protegê-los, para garantir que a ordem permita que os poderes constituídos imponham os seus desígnios, porque foram para isso escolhidos. Então, é para fazer respeitar as decisões do Congresso Nacional, é para garantir a lei e a ordem decididas pelo Poder Legislativo de acordo com as leis e a Constituição. E jamais para dizer ao Congresso Nacional o que é que o Congresso Nacional tem que fazer, ou para impor qualquer condição para a realização das eleições. Isso é uma coisa inimaginável, é inteiramente inaceitável que o ministro da Defesa faça isso, se é que isso é verdade. Eu quero crer que a matéria está equivocada, que o ministro da Defesa não cometeu esse gravíssimo erro, porque se ele fez isso, ele incorreu certamente numa conduta inteiramente à margem da Constituição e da lei. O Congresso Nacional não aceitará essa ameaça. Nós não votaremos o que o ministro da Defesa quer. Nós votaremos aquilo que a nossa consciência nos recomendar que é o mais correto. E o presidente da República, que a vida inteira foi eleito através dessa urna, que hoje ele diz irresponsavelmente que é uma urna em que há fraude, sem ter jamais apresentado uma prova de fraude, agora vem querer impor uma condição, porque, a exemplo do que tentou o presidente norte-americano, ele pretende melar as eleições porque sabe que vai perdê-las. É um autoritário que não aceita a democracia e que, como percebe que será derrotado nas urnas, tenta impedir que a eleição seja realizada. A eleição será realizada. Quem realiza as eleições no Brasil não é o Exército, não é a Marinha, não é a Aeronáutica. Quem realiza é o Tribunal Superior Eleitoral. E elas acontecerão. Infelizmente, tem gente que está com a cabeça ainda de 64. Acha que o país toleraria um golpe, que há margem na opinião pública para esse tipo de conduta. Nós não aceitaremos, o país não aceitará isso. E haverá voto impresso se assim o Congresso decidir. E se o Congresso decidir que não haverá voto impresso, não haverá voto impresso. E não será o ministro da Defesa que dirá o que o Congresso tem que fazer. Nós não aceitamos esse tipo de tutela. Isso é inconstitucional, é ilegal, e o ministro da Defesa tem a obrigação de cumprir o que manda a Constituição, e não ele dizer o que o Congresso deve fazer.
Ô, deputado, em relação a essa movimentação do presidente Bolsonaro para conseguir mais apoio dentro do Congresso, né, a movimentação nos ministérios, como é que o senhor analisa isso dentro do Congresso, inclusive, né, do apoio do Centrão ao presidente Jair Bolsonaro? E tem a ver também tudo isso com as negociações do fundão, né? Eu queria saber qual é o seu posicionamento de quanto deve ser esse fundo eleitoral, né? O presidente Bolsonaro ainda não vetou, mas diz que vai vetar e que vai reduzir. Qual seria o fundo eleitoral ideal e se, na sua opinião, o presidente deve ou não vetar? Muito obrigado, Fabíola, pela sua pergunta. Na verdade, o presidente da República cede poder ao Centrão porque o governo se desfaz, o governo se dilui, o governo vai se tornando, pouco a pouco, um desastre que nós imaginávamos que se tornaria, mas que as pessoas, infelizmente, foram demorando a perceber que Bolsonaro jamais teve condição de conduzir qualquer administração municipal, estadual, muito menos nacional. Então, à medida que o governo se enfraquece, à medida que o governo se desfaz, se desmancha, ele vai cedendo postos. A Casa Civil, Fabíola, é o principal ministério de qualquer governo. Entregar a Casa Civil para o Centrão é simplesmente render-se, é terceirizar o governo. Bolsonaro já não mais governará. Bolsonaro simplesmente entregará o governo para que outros governem por ele. A grande preocupação de Bolsonaro é não ser deposto, não ser afastado pelo impeachment, sobretudo porque ele teme ter que responder à justiça pelos crimes que cometeu. Esse é o grande medo do presidente da República. Por isso, ele faz qualquer esforço para impedir que seja deposto e, portanto, que ele tenha que responder perante a justiça pelos seus crimes, assim como seus familiares. Então, é um desfazimento, um desmanche do governo, uma terceirização do governo. É isso que significa a entrega da Casa Civil para o Centrão. Sobre o fundo eleitoral, esse é um debate que o Congresso precisa fazer com transparência e com calma. A votação apressada, aprovada às 11h50 da noite no dia seguinte de manhã, às pressas, não é uma boa prática. Esse tema deve ser discutido com toda transparência com a sociedade. Eu acredito que o valor seja excessivo, esse valor que foi aprovado, não é razoável, e acho que há outras maneiras de fazer o fundo eleitoral ser suficiente para garantir as eleições, como, por exemplo, reduzir o número de candidatos. O Congresso vai discutir uma nova legislação eleitoral e acredito que uma das formas de fazer isso é, por exemplo, limitar o número de candidatos a serem apresentados por cada partido, em vez de a 150% das vagas, como é hoje em dia. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o meu estado elege 46 deputados federais. Então, cada partido pode apresentar até 69 candidatos. É muito candidato para cada partido. Eu sugiro, por exemplo, que nós tenha menos custos, né? O senhor votou contra, inclusive. Limitemos a 23, por exemplo, em vez de 69. Então, você, com o mesmo recurso, por exemplo, das eleições passadas, você atenderia a 1/3 das pessoas, portanto, é uma maneira de aumentar, digamos assim, os recursos para cada candidato, sem precisar aumentar o valor do fundo.